Olá, olá, paz do Senhor, irmãos. Passando aqui para deixar uma pequena mensagem para vocês. Amém? Quem de vocês nunca ouviu alguém lá bebendo num bar ou em algum lugar e ele pega e fala assim: essa primeira porção aqui é do santo. É interessante que eu não sei de onde saiu isso, né? Por que as pessoas fazem isso? Mas se você ler as escrituras, você vai ver que alguém já fez isso, né? Só que de fato, a pessoa que fez isso era verdadeiramente para o santo dos santos, né? Quem seria o santo dos santos senão o nosso Senhor? Amém? E eu queria que você meditasse comigo agora a respeito disso. Davi, um grande homem de Deus, né? Considerado o homem segundo o coração de Deus. Certo momento, certa feita, ele deseja, no meio da guerra, tomar das águas do poço que ficavam às portas do seu palácio, né? Ele deseja desfrutar daquela água fresquinha, né? E os seus homens, vendo aquilo, né? Não lembro o nome dos homens, eram 2 homens que caminhavam com ele. Vendo aquilo, decidem agradar o seu rei, decidem honrar o seu rei. Só que para eles chegarem lá onde estavam as águas, eles tinham que atravessar o exército inimigo, né? E correr risco de vida para poder pegar aquela água. E o que acontece? Eles vão lá, pegam aquela água, levam para Davi. Quando Davi recebe aquela água, Davi fica extremamente impactado, porque era o desejo da alma dele. O desejo da alma dele era tomar daquela água. Mas agora, ele percebe que aquela água tinha um preço de sangue. Quanto valia aquela água, senão a vida daqueles homens? Porque eles correram risco de morte para poder trazer aquilo para o rei. E Davi pega e fala para eles: como eu posso, né, beber dessa água, né, a preço de morte? Eu não posso beber dessa água. Ela vale muito, né? Não está assim na Bíblia, mas é isso que ele quer dizer, ela vale muito. Talvez ela valesse mais do que ouro naquele momento, talvez ela valesse mais do que prata, né? Davi compara a preço de morte. E a pergunta e o que dá a entender nisso tudo, né, irmãos, que ela tinha um alto preço. E sabe o que Davi faz com esse bem valioso que ele recebe? Ele faz como essa brincadeira que você vê as pessoas fazendo primeiro do santo. Desculpa. Davi pega, derrama ao chão e diz: eu oferto ao meu Deus. Ele pega algo que ele ansiava, que ele desejava, algo que ele queria mais do que tudo, ao ponto de seus soldados, né, de seus homens, verem qual era o desejo dele por aquilo e irem atrás para ele. Tanto que valia aquela água. Nós precisamos entender e aprender com essa história que temos que honrar a Deus. Honrar a Deus ainda é algo cotidiano, é algo do nosso dia a dia, e nós precisamos honrar ao Senhor. Às vezes queremos honrar mais o nosso ventre, mais os nossos desejos, mais as nossas vontades, quando na verdade deveríamos honrar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que me honra, eu honro. Deus extinguiu uma família sacerdotal da terra, a família de Eli, porque Eli deixou de honrar a Deus. A honra é algo que é um conhecimento, é quando nós reconhecemos quem Ele é. Aqueles homens reconheceram que Davi era o seu rei e queriam agradar o coração do rei, e correram risco de morte para agradar o seu rei. Quando nós reconhecemos o que o Senhor Deus é para nós, o nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele é fiel, nós também vamos correr riscos por Ele.
né? O problema é que nós não levamos a palavra dele como uma verdade absoluta e muitas vezes mesmo, nós tratamos como se ele fosse mentiroso. Dizemos que cremos no que ele fala, dizemos que reconhecemos ele como o Senhor, o único Senhor da nossa vida, mas queremos controlar a nossa vida. Por isso, meu irmão, eu não sei qual é o tipo de água, né, que você tem desejado na tua vida. Eu não sei qual é o tipo de projeto que você tem desejado na tua vida. Eu não sei quais são as circunstâncias, mas eu quero te dizer, saiba que algumas dessas águas você vai ter que levar para o Senhor como primícia. Por quê? Para que você verdadeiramente reconheça o Senhor na sua vida. Eu quero te dizer, irmão, que aquele que nunca agiu como quem honra a Deus, né? Você vai ver lá João Batista dizendo: bando de cobra, bando de víboras, dei frutos dignos de arrependimento. O que significa? Que não adianta simplesmente nós falarmos que adoramos, que estamos arrependidos, que o servimos, se a nossa conduta não representa isso. Ela tem que representar isso. No dia a dia da nossa caminhada, precisamos representar que honramos ao Senhor. Lembre-se, Jesus disse: aqueles que me reconhecerem perante os homens, eu reconhecerei perante o Pai. Reconhecer Jesus perante os homens não é simplesmente você dizer que Jesus existiu. Eu quero te dizer que a maioria dos historiadores reconhecem que houve um homem chamado Jesus e que até dividiram a história em dois tempos, mas não quer dizer que Jesus é o Senhor da vida deles. Por isso, necessário é você reconhecer como aquele que tem frutos dignos de arrependimento. E sabe, o que é mais importante é você honrá-lo. Não honre a Deus apenas com os teus lábios, mas honre a Deus com o teu coração. Deus quer mudar a tua vida e Ele quer te honrar, mas para isso é necessário que você reconheça que Ele cuida de ti, reconheça que Ele é Deus, reconheça que Ele te salvou, reconheça que você precisa dEle. Deus quer ter um relacionamento contigo e quer caminhar contigo. Ande com Deus como Enoque andou com Deus. E você vai ver que Enoque não era mais, agora Enoque era um com o Senhor. Jesus disse isso, Jesus disse: porque assim como eu sou com o Pai, vocês serão um comigo. Então, irmãos, precisamos ser um com Deus. Precisamos beber dessa água, porque aquela água foi derramada para Deus como primícia. Porque a fonte estava disponível para Davi e ele podia tomar a qualquer momento. Então, irmãos, Deus é a nossa fonte inesgotável e nós podemos beber dessa fonte a qualquer momento. Mas nunca esqueça, algumas atitudes nossas demonstram quem nós reconhecemos e como nós reconhecemos, sabe? Muitas vezes nós chegamos no nosso trabalho no horário, cumprimos algumas regras, alguns têm que fazer a barba, não ter tatuagem, tampar tatuagem, enfim, várias regras, porque honramos aquelas regras em função de um benefício, né? Muitas vezes é o salário, muitas vezes outros benefícios, talvez uma promoção, talvez um reconhecimento. Por que seria diferente com Deus? Simplesmente falarmos que cremos nele não é reconhecer. Reconhecer é viver e dar frutos dignos de quem crê. Por isso, irmão, creia nisso, haja como quem crê, haja como aquele que espera nele, que reconhece a sua divindade, reconhece o seu crescimento, reconhece tudo aquilo que ele fez. Deus abençoe, tenha uma ótima tarde e eu quero dizer, sabe, todos dizem, essa é do santo, mas nós, na nossa vida, vamos dar as nossas primícias para o Santo dos Santos. Deus abençoe e tenha uma ótima tarde.